Olá, queridos alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Bárbara Lisboa, estou com cabelo curto loiro, vestindo uma blusa estampada azul marinho escuro e o tema da nossa aula de hoje é a independência e o primeiro reinado. Para início de conversa, é importante compreendermos que a independência do Brasil foi um processo que nós podemos estabelecer a partir das transformações ocorridas na colônia a partir da chegada da família real, da corte portuguesa no Brasil. Muitas situações se transformaram na colônia. Criação de muitas instituições, transformações principalmente na cidade do Rio de Janeiro, que foi a sede da corte no Brasil, e alguns acontecimentos que favoreceram esse processo da independência, como, por exemplo, a Revolução Liberal do Porto, onde as cortes portuguesas exigiam a volta de Dom João VI, após aquele período napoleônico, das invasões napoleônicas. Houve uma grande reforma em Portugal. E os portugueses que estavam estabelecidos lá em Portugal exigiam a volta de Dom João VI e a construção, a elaboração de uma nova Constituição, dentro de um modelo de monarquia constitucional. Nesse processo, existiam lutas políticas entre grupos que desejavam que o Brasil voltasse a estar numa condição, de colônia, e grupos também que, através de todas as transformações, as modificações, causadas pelo desenvolvimento econômico, preferiam que o Brasil se tornasse independente. E dentro desse processo é que houve um apoio para que Dom Pedro, que tinha ficado como príncipe regente após o retorno de Dom João VI a Portugal, ficasse no Brasil e proclamasse a independência. A partir do Dia do Fico, onde foram reunidas milhares de assinaturas para a permanência de Dom Pedro no Brasil, esse processo, os acontecimentos, esse desenrolar dos acontecimentos acabou levando à proclamação da independência do Brasil em 7 de setembro de 1822. É importante percebermos que a independência do Brasil e a coroação de Dom Pedro I estavam de acordo com os interesses dos proprietários latifundiários e escravistas. Após a independência do Brasil, o período que vai de 1822 a 1831 é conhecido como Primeiro Reinado, pois foi governado pelo rei Dom Pedro I. Nesse período, nós tivemos o estabelecimento de uma Constituição e também alguns conflitos que surgiram nesse novo Estado que surgia. Durante todo o Primeiro Reinado, havia uma preocupação que o Brasil voltasse a ser anexado por Portugal. E havia também grandes conflitos políticos entre grupos socioeconômicos dominantes, vigentes nessa sociedade. Então, foi um momento muito conturbado, inclusive tiveram também alguns conflitos, algumas revoltas e movimentos também de resistência a essa independência. Nesse momento, logo no pós-independência, era necessário a construção de todo um aparato administrativo. E iniciou-se o processo de elaboração
da primeira Constituição do Brasil. Vocês se lembram o que é uma Constituição? A gente pode entender que a Constituição é um código de leis máximas, né, que regem um país. Só que a nossa primeira Constituição, ela foi estabelecida de forma bem diferente da nossa Constituição atual. A nossa Constituição atual, ela foi elaborada de uma forma bem diferente do que a nossa primeira Constituição, pois a nossa Constituição, que vigora, que é a nossa Constituição considerada Constituição Cidadã, ela foi promulgada, ou seja, ela foi o resultado de votações e debates entre deputados e senadores para leis que favorecessem a nossa sociedade. Já a nossa primeira Constituição, não. Ela foi outorgada, ou seja, ela foi imposta por Dom Pedro I e um grupo selecionado de políticos que estavam de acordo com seus próprios interesses. O clima de elaboração dessa Constituição foi bem tenso, porque Dom Pedro, quando reuniu a Assembleia Constituinte, ocorreram severos debates e, por isso, Dom Pedro I acabou dissolvendo a Assembleia Constituinte. A Assembleia Constituinte foi o palco de disputas entre as elites conservadoras e liberais, moderados e radicais, e atritos com o imperador Dom Pedro I. Com o fechamento da Assembleia Constituinte, houve um grande descontentamento em todo o país. Porém, Dom Pedro I continuou com suas atitudes autoritárias e reuniu o chamado Conselho de Estado, com 10 representantes que estavam de acordo com seus próprios interesses, e a partir daí ele acabou outorgando, ou seja, impondo uma nova Constituição para o Brasil. Entre as características dessa Constituição, que foi outorgada em 1824, nós podemos destacar uma monarquia constitucional, porém com características autoritárias, a divisão dos poderes em 4, sendo o legislativo, o executivo e o judiciário, e o moderador, ainda que estava acima desses outros 3 poderes. Esse poder moderador era exclusivo do imperador, que tinha até o direito de dissolver algumas decisões que vinham dos outros poderes. Além de tudo, as províncias não tinham autonomia administrativa, e sem contar que o voto era censitário e dividido em 2 momentos. O voto censitário quer dizer que você precisava ter uma determinada renda para poder votar, e uma renda maior para poder também se tornar candidato. Ou seja, a política acabava favorecendo os grandes proprietários, grandes latifundiários, pessoas que ocupavam os cargos políticos importantes. Então, acabava sendo extremamente exclusivista e para uma elite. Além de tudo, o cargo de senador era vitalício, a Igreja Católica era a religião oficial, sendo que havia um regime de padroado onde o imperador Dom Pedro I podia interferir nas decisões da Igreja. Aqui nós podemos ver um breve resumo do que estabelecia essa Constituição de 1824, como a monarquia hereditária constitucional e representativa, a divisão em 4 poderes, moderador, executivo, legislativo e judiciário, as províncias não tinham autonomia administrativa, o voto censitário, o cargo de senador vitalício e a Igreja Católica como religião oficial.
Além das disputas entre as elites conservadoras e liberais, Dom Pedro I teve que lidar com alguns focos de resistência à independência e alguns conflitos que surgiram nesse momento do primeiro reinado. Entre eles, nós podemos destacar a chamada Confederação do Equador e a Guerra da Cisplatina. No que se refere à Confederação do Equador, líderes pernambucanos, apoiados por líderes de províncias da Paraíba, Rio Grande do Norte, Maranhão, proclamaram a República no Nordeste. Muitos participantes do movimento foram presos pelas tropas do Exército Imperial e líderes como Frei Caneca foram executados. No que se refere à Guerra da Cisplatina, que ocorreu entre 1825 e 1828, é importante ressaltarmos que essa região ela foi anexada pelo Reino Unido de Portugal e Brasil em 1821, só que moradores nunca aceitaram o domínio luso-brasileiro. Os revoltosos se aliaram à República das Províncias do Rio da Prata, hoje é a Argentina, e Dom Pedro I declarou guerra ao governo de Buenos Aires. O conflito ele só acabou em 1828 com o reconhecimento da província cisplatina pelo governo brasileiro como livre e a região passou a se chamar República Oriental do Uruguai. Por conta das graves crises políticas, econômicas e sociais que ocorreram durante o primeiro reinado, agravados também com alguns acontecimentos, como a morte do jornalista Líbero Badaró, que acabava sendo um grande crítico desse reinado de Dom Pedro, e essa morte ter sido ocasionada por admiradores de Dom Pedro I, isso acabou agravando e causando uma grande impopularidade a esse governo de Dom Pedro I, o que levou à sua abdicação. Um conflito que precedeu esse acontecimento da abdicação, ou seja, ele abriu mão do trono a favor de seu filho, que ainda era criança, foi o acontecimento da Noite das Garrafadas, onde portugueses e brasileiros tiveram um grande conflito e agressões nas ruas. Então, nós podemos concluir que essa abdicação de Dom Pedro I em 1831 teve relação com a sua impopularidade em vários setores sociais, por consequências também do seu autoritarismo e dele não ter conseguido controlar as crises econômicas, sociais e políticas que surgiram nesse momento do primeiro reinado. Agora vamos ao nosso desafio? Na figura ao lado, vemos a capa da Constituição de 1824 com o brasão da monarquia. Baseado na videoaula que você assistiu, vamos refletir. Que diferenças podemos encontrar entre a Constituição de 1824 e a nossa Constituição atual? A Constituição de 1824 permitia a Dom Pedro I governar de maneira autoritária? Nossa videoaula vai ficando por aqui. E não deixem de acessar o nosso material Rio Educa com o auxílio do seu professor ou da sua professora. E também não deixem de assistir a nossa próxima videoaula. Até breve!